Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputada Bia Kicis, ela que é do PSL aqui do Distrito Federal. Deputada, nós falamos muito do voto impresso nesse primeiro bloco, da proposta de emenda constitucional, mas faltou dizer quando é que vai ser votada na comissão especial e quando vai ao plenário, se vai ainda este semestre, antes do recesso. Bom, na semana que vem, na quinta-feira, possivelmente, nós faremos a votação. E vai depender se vai haver mesmo o recesso, Se houver, talvez a gente só possa levar para o plenário nos primeiros dias do próximo semestre, se houver o recesso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Nós temos pressa, porque estamos correndo contra o tempo, mas a gente ainda tem muita confiança de aprovar na comissão, no plenário e depois no Senado. Porque é uma proposta cara também, São mais de 2 bilhões de reais, segundo os cálculos do Tribunal Superior Eleitoral. Esse dinheiro já está garantido, uma vez que a gente sabe que o orçamento está muito apertado? Esse dinheiro está garantido. O presidente Bolsonaro já disse que, uma vez aceito, uma vez aprovado o dinheiro, eles arranjam. Isso não é problema. Agora, dizer que é caro, 2 bi, eu convido quem puder, quem estiver em Brasília, a visitar o TSE, a visitar as instalações do TSE, para ver aquelas instalações palacianas e imaginar quanto se gasta ali, num tribunal que funciona a cada 2 anos. Então, tem que haver prioridade na questão do gasto e, para mim, Denise, e acredito que para a maioria do povo brasileiro, segurança nas eleições, que é aquilo que define os rumos do país, tem que ser primordial. Fundamental, Tem coisa que tem valor e tem coisa que tem preço, Segurança e transparência tem valor. Claro. E tem outro projeto muito importante que está na pauta do Congresso, que é a reforma eleitoral e também a mudança no Código Eleitoral. Um movimento chamado, tem um movimento aí que já está dizendo que, olha, há muito retrocesso nessa proposta que está em pauta. Como a senhora é uma pessoa que defende a transparência, agora querem tirar a transparência, por exemplo, sobre os bens dos candidatos. Isso passa, deputada? Denise, hoje mesmo a gente estava fazendo uma reunião com a relatora do novo Código Eleitoral, Margarete Coelho, deputada Margarete Coelho, e eu não cheguei a ver essa parte que você está dizendo, não. Mas eu acho que nós temos que sempre buscar mais transparência, ao contrário. A nossa luta é pela transparência, pela desburocratização e também pela valorização da atividade política. Porque hoje, quem está fazendo política são os tribunais. Quem tem que fazer política é a Casa do Povo, Claro. Agora, o movimento chama-se Freio na Reforma. Listou 20 pontos em que pode haver retrocesso. Além dessa questão dos candidatos não serem mais obrigados a informar os seus bens, o seu patrimônio ali, para você saber quem você está elegendo, para depois você até poder comparar se a pessoa enriqueceu enquanto estava lá num mandato, seja de deputado, seja de vereador, seja de governador, prefeito, até presidente da República, por que não? Precisa saber se a pessoa enriqueceu durante o mandato. Claro, com certeza. E agora querem tirar essa possibilidade da pessoa entrar lá no site do TSE e ver quanto que cada candidato tem de patrimônio. Também querem tirar a possibilidade de checagem durante a eleição, ali durante a campanha, o que acontece hoje? Os candidatos vão alimentando ali, mostrando o que eles gastaram na campanha. Isso agora também não precisa ali fazer de 15 em 15 dias, como era feito, uma vez por mês. Não precisa. Só no final lá vai ver, não tem mais essa questão da checagem, também da fiscalização. Contrata uma empresa, faz lá, olha, a empresa disse que está tudo ok, uma empresa privada, não seria mais uma fiscalização pública. Isso não é um retrocesso mesmo, deputada? Com certeza. Agora, a minha linha é a linha de tirar da Justiça Eleitoral o poder normativo, para mim é isso que interessa, e trazer para o Legislativo. Então, o que tiver nessa reforma para fazer prevalecer as prerrogativas do Parlamento, do Legislativo, de legislar, tem meu apoio. O que for para tirar da Justiça Eleitoral esse poder normativo que já extrapolou todos os limites. E quando o Congresso não faz o seu dever de casa? A gente já viu várias vezes aí, chega na eleição, fica lá o tribunal
perguntando, cadê a legislação? Cadê a legislação? A Câmara simplesmente não chegou a consenso, não consegue aprovar, e aí, chega na última hora, o TSE tem que regulamentar. Denise, isso não existe, Denise. Legislação já existiu eleitoral, várias vezes, Denise, deputada. deixa Eu eu te acompanho a explicar. eleição desde 89 Denise, aqui no Brasil. Deixa eu te explicar e uma eu já coisa. Vi que O isso é muito Congresso, complicado. Denise, o Congresso, ele tem que fazer qualquer alteração na legislação eleitoral 1 ano antes da eleição. Então, Sim, não mas dá às para, vezes, na não hora, faz. o tribunal, cadê, porque ele não procurou antes. Então, Sim, mas aí, deixa se eu o te Congresso falar, não fez com Denise, antecedência, alguém não, tem que regulamentar. muitas vezes o que acontece é que o Congresso não legisla sobre algo que ele não quer legislar. Chega um projeto, ele arquiva, ele não concorda, aí vem a Justiça Eleitoral e legisla. Ela faz na base da força, chamado ativismo judicial. Ah, mas cadê? Aqui não tem dizendo como é que regulamenta quando for candidato negro, por exemplo. Aí ela pega e fala, tem que ter cota para negro. Ela criou algo que o Congresso teria que ter criado ou não. Agora, por exemplo, nós estamos discutindo a questão de cota para mulher. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que é a favor da questão da cadeira cativa, outros acham que não. Isso é um debate que tem que acontecer no Congresso. Quando o Congresso não chega a uma conclusão sobre isso, não tem a legislação. Não pode a Justiça impor. Ela vai olhar, cadê? Não tem, não tem. Se o Congresso não tirar um consenso sobre as cotas para mulheres na eleição, não teremos cota para mulheres na eleição? Deixa eu explicar uma coisa para você. Não, a pergunta é muito clara. A minha resposta vai ser clara. Democracia é voto, é maioria, não é consenso. Você busca um consenso. Mas quando você não encontra, mas coloca para votar, vai ter que votar. Tem que votar. Aí tem que combinar com o presidente da Câmara. Se ele não quiser colocar em pauta. Tem que votar. Pode ser que ele manda na pauta. Pode ser que ele não queira colocar para a eleição do ano que vem, e aí vai permanecer a legislação atual, que é de 30% de cota, sem cadeira fixa. E o que deu mais segurança para isso foi o dinheiro, foi quando mandou investir 30% nas mulheres. Porque não adianta só botar 30% de candidatas, não, tem que ter o dinheiro. Então, Denise, se o Congresso não mudar... se coloca as mulheres e não dá o dinheiro não financiamento adianta da nada. campanha, Não elas não adianta conseguem nada. a eleição, a não ser Sim. em alguns casos, quando elas já são conhecidas, ou já tem ali, né, o seu Mas o que eleitorado. trouxe efetividade foi o financiamento. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, e para todo mundo que está nos ouvindo, cada um no seu quadrado. Quem legisla ou tem que legislar é o Congresso. A Justiça Eleitoral tem um poder normativo que nós queremos tirar, trazer para o Congresso. Então, se não houver mudança, isso já permanece é um como consenso, está. Isso já é um consenso na casa, tirar esse poder normativo dos A grande tribunais. maioria quer tirar. Por quê? Porque nós que temos que debater. Agora, temos que ver se a gente vai votar isso antes de 1 ano da próxima eleição. Então, há um esforço para isso. Que é até outubro deste ano, né? Exatamente, até já 2 de outubro. 2 de outubro. Isso. Agora, em relação ao distritão. Distritão, para explicar para você que está nos assistindo, é aquele sistema que está lá na Câmara para ser debatido, votado, está em debate e pode ser votado, que é só os que têm voto, os mais votados, é que teriam acesso ao parlamento, né? Ou seja, acaba com aquele negócio da eleição proporcional. Os mais votados seriam eleitos. Sim, vamos isso. falar bem claro. É isso mesmo. É o sistema da preponderância da soberania popular. Mas Entra quem é eleito pelo povo. Então, aí assim, a minha dúvida é... Minha dúvida é de muita gente, inclusive, que está nos assistindo, inclusive isso está um debate muito grande lá no Congresso Nacional, a senhora sabe muito bem desse debate, que é como é que vai se ter uma renovação política, uma vez que as pessoas não são conhecidas, elas não têm ali, de repente, uma militância política muito grande, quer ser candidato, como é que essa pessoa vai ter acesso, uma vez que você tem lá hoje o sistema proporcional, um partido, ele pode levar várias pessoas ao parlamento. O PSL, por exemplo, foi assim o caso do PSL, várias pessoas chegaram ali indo pela onda do partido, e não porque tiveram votos ali, conseguiram cumprir o coeficiente eleitoral e tiveram seus próprios votos para se eleger. A gente tem poucos casos assim. Não existe sistema perfeito, né, Denise? Não tem nenhum sistema perfeito. Você sempre tem que pesar os prós e os contras. A questão, por exemplo, hoje as pessoas reclamam que só, acho que, sei lá, 27 parlamentares se elegeram com seus próprios votos. E o eleitor acha ruim. Ele fala assim, eu votei em tal pessoa e o voto que eu dei para ela foi para outro.
foi para outro, eu não estou falando de desvio de urna, não, estou falando por causa do sistema mesmo, né? Porque quando você vota no partido. E vão entrar os mais votados daquele partido. Vota no deputado, mas aí não, o partido primeiro você vota no calcula-se o número de partido. cadeiras, Não, e aí o partido tem quando X você cadeiras. vota num candidato hoje, você tem primeiro o número do partido e depois o número que identifica Claro. o candidato do partido. Você está votando no partido primeiro. E aí os mais votados daquele partido vão entrar. Então, você vota num candidato, se ele não for o mais votado dentro do partido, ele não vai entrar. Ou junta, Só que somos votos de todo mundo ali que garante uma cadeira. E aí o mais exato. votado... O que acontece é assim, às vezes um candidato que foi muito bem votado deixa de entrar porque um outro partido com vários candidatos somou mais votos do que aquele outro que tinha muitos votos. Uma nominata maior. E daí entram candidatos que tinham poucos votos. Então, assim, o sistema não é perfeito. Nem o distritão é perfeito, mas eu digo assim, o distritão é o sistema que mais vai respeitar a vontade do povo. Agora, o que já me falaram também, e há uma discussão muito grande sobre isso, é que os partidos vão reduzir o número de candidatos. Aí, o que acontece? Você tem lá, de repente, atualmente, você tem lá um leque enorme de candidatos para votar. Agora não, vai ter ali 5, 6, pá, olha, é o que tem para hoje. Ah, mas eu não quero nenhum desses aqui. Não, meu filho, vai ter que se virar com isso aí, que é o que tem para hoje. São esses candidatos. E já tem gente dizendo também que os partidos vão fazer o seguinte, me corrija se eu estiver errada. Junta ali os caciques, olha, você fica aqui com 2 vagas nesse estado, eu fico com 3 naquele, pá. E eles montam o Congresso ao bel prazer deles com o distritão. Ou seja, a pessoa que quer que os mais votados cheguem ao Congresso pode estar comprando gato por lebre. Isso é muito complicado. E eu quero saber se a senhora acha que isso pode ocorrer. Eu desconheço toda essa jogada aí, Denise, não consigo Pois entender. Nos bastidores, eu acho o seguinte, está faltando combinar com os eleitores essa conversa. Sabe aquela história? Está faltando conversar com os eleitores, porque o eleitor vai votar em quem ele quiser. Não adianta os caciques se unirem, vai votar em quem ele quiser. Agora, o que é possível com o distritão, assim, é reduzir o número de candidatos para 100% do número de vagas. Então, hoje você pode colocar o dobro do número de vagas que tem, né? Por exemplo, aqui no DF para distrital, são 24 deputados, pode ter 48 candidatos. Uhum. Você vai poder ter 100%, é uma ideia. Aí você vai ter 24 candidatos. Eu acho que, com 100% do número de vagas, os eleitores têm bastante gente para escolher, sim, né? Então, assim, começa o terrorismo, entendeu? Aquelas pessoas... Porque, assim, os partidos não querem o distritão. Quem quer são os deputados. Os partidos não querem, porque os partidos querem continuar no comando. O sistema atual é muito melhor para fortalecer partido, mas não fortalece a vontade do povo. O distritão, ele é melhor para atender o eleitor, mas não é bom para os partidos. Então, na verdade, todos têm prós e contras. Eu ainda não tenho, quero deixar claro que eu ainda não tenho uma posição definida. Eu estou estudando, tá? Qual o sistema que eu acho que vai ser melhor. Mas todos eles têm lados melhores, coisas boas e coisas ruins. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, para o nosso último bloco. Daqui a pouquinho, você continua aqui com a gente, que ainda tem muita coisa para debater. Voltamos em 2 minutos com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputada Bia Kicis.